Queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva e você está na Academia de Pregadores. Estamos estudando as lições bíblicas de escola dominical deste quarto trimestre de 2020. Na aula de hoje estudaremos a lição de número 4, do dia 25 de outubro de 2020. O título é O Drama de Jó. Na lição de hoje, a nossa proposta é estudar 3 tragédias sobre a vida de Jó, que são 3 tragédias que envolvem toda a vida de Jó. Primeiro ponto vai tratar sobre a tragédia de natureza econômica. Jó perdeu seus bens financeiramente falando. Segundo ponto, vamos tratar sobre a tragédia de natureza familiar, ou seja, a ação do diabo contra a família de Jó. E no terceiro ponto, vamos tratar sobre a tragédia de natureza física e psicológica. Então, nós vamos compreender que o diabo intentou contra os bens de Jó, tragédia de natureza econômica. Nós vamos entender que o diabo lutou contra a família de Jó, a tragédia de natureza familiar, e o diabo também investiu contra a saúde de Jó, saúde física e saúde psicológica, saúde emocional. Nós vamos perceber que, através de uma ação diabólica, nós vivemos um sistema mundano que trabalha, que labuta nessas 3 áreas, para destruir essas 3 áreas na vida da humanidade. Nós vamos perceber que as questões econômicas, ou seja, a pobreza, né, produzida por todo esse sistema dominado por Satanás, é que traz grandes desajustes sociais. Quando a gente estuda criminalidade, quando a gente estuda a criminalidade, a natureza do crime, como o crime acontece, nós vamos aprender que, infelizmente, esta é uma verdade social. Eu não estou dizendo com isso que aqueles que cometem crime são vítimas de um sistema. Não, porque eu vim também de família pobre, financeiramente falando, e nem por isso me tornei um criminoso. E muitos de vocês que estão me ouvindo, eu sei também que passaram por esta realidade, que tem uma prosperidade advinda do Senhor, mas que nasceram de uma família, economicamente falando, financeiramente falando, uma família pobre. Mas é um sistema que procura estabelecer a pobreza e, a partir disso, quebrar todos os níveis de tranquilidade social. Outra área que o diabo tem labutado muito é a natureza familiar, né? O diabo tem lutado para derrotar a família, destruir a família, para destruir aquilo que é o significado verdadeiro de família. E, sem dúvida nenhuma, a área de grande ação do diabo é a questão de saúde, saúde física, sem dúvida, porque perder a saúde é muito perturbador. A gente pode ter tudo, mas se não tiver saúde, isso desestrutura toda a nossa vida. Saúde psicológica, saúde emocional, depressão, ansiedade, angústias. Mas na aula de hoje nós vamos aprender que, em nome de Jesus, nós podemos vencer todas estas coisas. O Deus que nós servimos é um Deus que nos faz sobrepujar tudo isso. A partir do exemplo de Jó, a história deste grande homem de Deus, né, nós vamos aprender que é possível vencer todas estas coisas. Vamos ao texto áureo da nossa lição, que está em Jó, capítulo 2, e versículo 21. É uma fala de Jó, e disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, Jó está reconhecendo que Deus deu e Deus permitiu, porque pela sua fidelidade ele sabia que, se Deus não permitisse, o diabo não conseguiria fazer o que fez. Então ele disse: o Senhor deu, o Senhor o tomou. E Jó louvou o Senhor. Verdade prática: a despeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiel ao Senhor. Deus sempre espera que nós permaneçamos fiéis a Ele. A fidelidade tem que estar
acima de tudo, sobrepujar todas as coisas. Porque a fidelidade, a nossa fidelidade a Deus é o segredo para a nossa felicidade e da nossa prosperidade. Ponto central da lição. O sofrimento se abate sobre o justo. Isso é uma verdade. O sofrimento se abate também sobre o justo. Nós vamos estudar isso, vamos estudar também nas próximas lições sobre o que acreditavam os três amigos de Jó e vamos tratar deste assunto de forma incisiva na nossa lição, na nossa revista, né, durante o trimestre. Objetivo geral, mostrar que Jó manteve sua fidelidade a Deus, mostrar esta fidelidade de Jó. Nós vamos tratar destes dramas para a gente mostrar que no meio desses dramas, Jó manteve a sua fidelidade. Objetivos específicos. Primeiro, revelar de que forma as tragédias que se abateram sobre Jó atingiram seus bens, ou seja, tragédia financeira, explicar de que forma Jó teve sua família destroçada pelos ventos, tragédia familiar, e demonstrar de que forma Jó teve sua saúde física e mental abalada, tragédia física e mental. Vamos à leitura bíblica em classe, que é um texto extenso. Jó, capítulo 1, versículos 13 ao 22, e o capítulo 2, versículos 6 a 8. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam, vinham na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e somente eu escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. Ele entendia que o fogo era de Deus, mas não era. Embora vinha do céu, mas estava sendo produzido pelo diabo. Nós sabemos que não é Deus que está fazendo isso. É o diabo que está fazendo, sob a permissão de Deus, mas o diabo está fazendo. Ou seja, nem todo fogo que vem do céu vem de Deus. Cuidado, o fogo que vem de Deus não destrói. Ele restaura, purifica. O fogo que vem do diabo é um fogo destruidor. Pode vir do céu, mas você tem que ter discernimento para saber de quem vem. Queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. Só eu escapei para te trazer a nova. Versículo 17. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada. E só eu escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de teu primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. Que homem é este que, depois de receber tantas notícias trágicas, tem a capacidade ainda de adorar? Que homem é este? Homem fiel, temente a Deus e que se desvia do mal. E disse: no saí do ventre de minha mãe, e no tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Quando o escritor diz assim, em tudo isso, ele está falando, depois desse absurdo todo, Jó manteve a sua integridade, a sua fidelidade. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Jó, tomando um pedaço de telha. Aqui tem um erro, né, gráfico aqui, ó. O versículo 8 está aqui, ele se repete também embaixo. Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas,
assentou-se no meio da cinza. Então perceba que Jó está agora sofrendo. Jó está sendo atacado pelo diabo. Permissão de Deus, mas o diabo está atacando. Então, a partir desse drama de Jó, nós temos a oportunidade de refletir a respeito do sofrimento e modelo de comportamento que o cristão deve ter para a própria vida diante das adversidades. Qual deve ser o nosso comportamento diante das adversidades? É o que nós vamos aprender nessa lição de número 4, quando tratamos do drama de Jó, para nós compreendermos que assim como Jó agiu, aqui nós temos um modelo para nós agirmos durante a nossa vida cotidiana. Porque na nossa vida vem calamidades, vem dramas, vem dificuldades. Isso faz parte do viver diário, faz parte da vida cotidiana. Nós precisamos estar atentos e entender isto, entender que são calamidades que estão vindo e que no meio dessas calamidades, desses dramas, nós devemos manter a nossa integridade e a nossa fidelidade a Deus. Eu anotei aqui o seguinte, as calamidades de Jó traçam um quadro de nossa própria vida, quando aparentemente tudo vai mal. Existem circunstâncias na nossa vida que aparentemente tudo vai mal. Tem circunstâncias na nossa vida que a gente só espera notícias piores. Tem momentos na nossa vida que as coisas vão tão mal que a gente está sempre esperando uma notícia pior. Essas tragédias ou essas calamidades de Jó traçam um quadro da nossa própria vida quando aparentemente tudo vai mal. Mas se nós entendermos o comportamento de Jó e buscarmos, pedirmos a graça de Deus sobre a nossa vida para termos um comportamento semelhante, com toda certeza nós vamos vencer. Na introdução da nossa lição, o nosso comentarista coloca aqui, no finalzinho da introdução, que o nosso objetivo aqui é refletir sobre como Jó reagiu a tudo. Este é o objetivo da nossa lição. Como Jó reagiu a todas estas coisas. Primeiro parágrafo. A tragédia de natureza econômica. Tragédia de natureza econômica. Primeiro ponto, tragédia de natureza econômica, primeiro parágrafo. O sucesso na esfera comercial. Jó tinha sucesso na esfera comercial. Jó teve sucesso em todas as esferas da sua vida. E aqui o nosso comentarista vai deixar claro o seguinte: enquanto as ovelhas proporcionavam lã para a produção têxtil, por outro lado, os camelos e jumentas estavam a serviço do transporte de carga. Desta forma, Jó se destacava no Oriente como um homem de negócios. No segundo parágrafo, ele vai tratar do sucesso. Deixa eu ver se o texto desembaça aqui, porque ele não estava embaçado. Pronto, resolvido. Não estava embaçado. O segundo parágrafo vai tratar do sucesso de Jó na esfera do campo. E o comentarista vai colocar o seguinte, que o fato de que ele tinha tantas juntas de bois a seu serviço, demonstra que ele era um agricultor que possuía uma grande extensão de terra e não um nômade. Não um nômade, como alguns autores supõem. Então, Jó tinha um sucesso e ele tinha um negócio diversificado. Jó tinha um negócio diversificado. Não é? Foi um homem que prosperou em todas as áreas, sem dúvida nenhuma. Então, a gente vai perceber que Jó tinha transporte necessário, não é? Jó tinha produção na terra, Jó tinha produção de ovelhas, ou seja, produção de lã. Então, ele tinha um ramo de negócios diversificado. Jó teve um sucesso muito grande na sua vida comercial. Depois, no terceiro parágrafo, aliás, antes do terceiro parágrafo, eu achei interessante como o comentarista colocou aqui, as ovelhas, junto com as jumentas, alimentavam a produção de laticínios.
dentro dessa diversificação de negócios. No terceiro parágrafo, nós temos o que o nosso comentarista colocou como o ataque do diabo na esfera comercial. O diabo procurou, o adversário procurou retirar aquilo que, graças ao trabalho duro, Jó havia conquistado. Ou seja, o diabo não dá nada para ninguém, mas ele procura tirar aquilo que nós conquistamos debaixo da bênção de Deus. Nessas situações, nós precisamos confiar em Deus. O diabo vai lutar para tirar das tuas mãos aquilo que você lutou para conquistar debaixo da bênção de Deus. Mas nós sabemos que Deus pode retribuir, porque o mesmo Deus que deu uma vez, ele vai dar de novo. Quarto parágrafo, o ataque do diabo na esfera do campo. O comentarista nos coloca que, destruindo a sua fonte de produção de proteínas e laticínios, o diabo atingiu em cheio toda a fonte de riqueza de Jó. Ele atingiu em cheio toda a fonte da sua riqueza. O que o diabo não compreendia é que Jó não servia a Deus por causa dessas riquezas. Muito pelo contrário, as riquezas eram um resultado, uma consequência dessa fidelidade de Jó a Deus. É claro que nem toda riqueza é dada por Deus, sem dúvida nenhuma. Nós sabemos disso. Existem riquezas que são adquiridas com o próprio esforço. Existem riquezas que são dadas pelo diabo, mas que ele vai cobrar isso caro lá, porque o diabo não dá nada assim para ninguém, não é? E existem riquezas que são realmente dadas por Deus. Qual é a diferença das riquezas dadas por Deus e as adquiridas pelo próprio esforço e as adquiridas pelo diabo? As adquiridas pelo diabo, o preço vai ser alto. As adquiridas pelo próprio esforço, a pessoa vai sempre trabalhar, vai lutar, vai adquirir essas riquezas e talvez pode não ser próspero. Mas as riquezas dadas por Deus, além de nos tornar ricos, nos tornam também prósperos. Porque tudo que Deus dá para que vivamos de forma satisfatória, para que vivamos em plenitude. Então, primeiro ponto, nós estudamos essa tragédia de natureza econômica. O diabo realmente tirou tudo que Jó tinha. Tudo que Jó tinha. Na leitura bíblica em classe, nós vemos como o autor, o escritor, coloca a argumentação do texto, né? É o que nós falamos em prosa, de forma livre, mas ele deixa claro todas as ações dos inimigos, né, que foram usados por Satanás para tirar tudo o que Jó tinha. E Deus está permitindo tudo isso. Deus está permitindo. Às vezes Deus permite que o inimigo prospere sobre nós, naquela circunstância. Deus vai nos ensinar coisas novas, Deus vai continuar nos guardando e nos protegendo debaixo das suas mãos, mediante a nossa fidelidade. Segundo ponto, a tragédia de natureza familiar. Quando nós pensamos nessa tragédia de natureza familiar, nós vamos compreender que o diabo, eu falo que o diabo não tem realmente piedade, não é? Não tem. É claro que isso é até redundante falar dessa forma, pensar dessa forma. O diabo não tem piedade. O primeiro ataque do diabo contra a família de Jó foi justamente com os filhos. Irmãos, e nós que temos filhos, sabemos como é difícil quando alguém ataca os nossos filhos. É difícil. Isso realmente nos detona, nos destrói, isso realmente traz uma angústia muito grande na nossa alma, porque só quem é pai sabe o que é esse amor de pai, só quem é mãe sabe o que é verdadeiramente esse amor de mãe. Então, o diabo ataca os bens de Jó, mas quando ele ataca os filhos de Jó, isto é muito pior. Então, ele ataca os filhos de Jó. E o comentarista nos coloca o seguinte: não haveria nada mais trágico. Aqui, a gente poderia dizer assim, o diabo realmente tocou no calcanhar de Aquiles de Jó. Não haveria nada mais trágico do que este acontecimento. Perder um filho é algo calamitoso, mas perder
todos de forma inexplicável, é nefasto. E eu fiz questão de anotar aqui o seguinte: a investida do diabo foi contundente. O diabo não teve reservas, não poupou esforços e ele soube onde tocar em Jó. Foi contundente. Eu lembro, como eu disse na nossa primeira aula, há mais de uma década atrás, eu estudei o livro de Jó e comecei a pregar sobre o livro de Jó, assim, preguei um tempo sobre o livro de Jó de forma mais incisiva, e eu disse o seguinte: o diabo realmente soube onde tocar em Jó. Ele via a ação de Jó em relação, as atitudes de Jó em relação aos seus filhos, e ele tocou de forma contundente. Segundo parágrafo, a esposa de Jó, né? A frase amaldiçoa esse teu Deus e morre, que a esposa de Jó usa, atribuída à esposa de Jó, né, é uma das frases mais chocantes do livro. E algumas pessoas explicam, tentando suavizar, interpreta essa fala da esposa de Jó, né, como uma ironia, dizendo que, de fato, ela estaria dizendo: você continua aí com a sua fé, mesmo diante dessa circunstância? Outras pessoas explicam que o que a gente tem que fazer é atribuir um sentido ao texto que ele não tem, que ela estava mandando Jó amaldiçoar a Deus, mas orientando Jó a louvá-lo. Não era realmente amaldiçoar, mas era orientando Jó a louvá-lo. E a gente sabe que esta frase da esposa de Jó é realmente uma frase contundente. Eu falo o seguinte, que eu advogo a causa da esposa de Jó. A esposa de Jó não estava contra Deus, ela estava a favor de Jó. A Bíblia diz que o hálito de Jó cheirava mal. E a gente sabe que a mulher, ela é o vaso mais frágil, emocionalmente falando. Existem exceções, sim, mas a mulher, até pela formação, concepção psicológica da mulher, ela é mais frágil emocionalmente, então ela chora com mais facilidade. Outra coisa, a prova ali envolvia Jó. Então Jó está envolvido nesta prova e ele consegue entender. A esposa não. A esposa não está contra Deus. Se ela tivesse a companhia de Jó, mas o hálito de Jó cheirava mal. Ela não tinha nem a companhia do marido. E quando ela chega e vê Jó naquela situação, acredito eu que sentado na cinza, rapando as feridas com o caco de telha, eu imagino que o pensamento dela é o seguinte: Jó, ninguém mais acredita, ninguém mais pensava que você ia sobrepujar essa situação. Você ainda é fiel a Deus mesmo diante disso? É como se ela estivesse dizendo: Jó, reconhece que dessa vez Deus pisou na bola com você, reconhece que dessa vez Deus te abandonou. Amaldiçoa Deus, suicida, tira a sua própria vida. É como se ela estivesse dizendo: eu prefiro te ver morto do que te ver nessa situação. E ela faz isso por amor a Jó, é o que eu entendo. Ela não está contrária a Deus. Ela está dizendo, como que querendo dizer, reconhece que dessa vez Deus realmente te abandonou. A prova é que Jó diz assim: como falam as loucas, assim falas tu. Ou seja, o que é uma pessoa louca? É aquele que não tem discernimento, a pessoa que não tem discernimento. Jó não a chama de louca. Jó diz assim: você está falando como uma louca, porque você não está entendendo o que está acontecendo, você não está tendo discernimento do que está acontecendo. Aí Jó fala para ela: nós receberíamos o bem de Deus, não receberíamos o mal? Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, nem Jó condena a sua esposa. Por que eu vou condenar? Jó está falando com ela: você não está entendendo o que está acontecendo, você está falando como uma louca. Então, eu repito, e eu gosto de deixar isso bem claro: a mulher, na minha visão bíblico-teológica, a mulher de Jó não está contra Deus, ela está em favor de Jó. Ela está dizendo: Jó, eu prefiro te ver morto do que te ver nessa situação. A frase é realmente contundente. E o que a mulher de Jó quis dizer foi realmente isso: Jó, reconhece que dessa vez, infelizmente, meu amigo, Deus não fez nada por você. Deus podia fazer e ele não fez. Mas ela não entendia o que estava acontecendo. Segundo parágrafo. Primeiro, nós estudamos, então, a tragédia contra a tragédia de natureza econômica. Segundo, a tragédia de natureza familiar. E o terceiro parágrafo agora,
a tragédia de natureza física e psicológica. Natureza física. O diabo tocou na saúde de Jó. O diabo realmente tocou na saúde de Jó. Um homem, sem dúvida, já com uma certa idade, já na maturidade, um homem experiente. Mas a minha pergunta é o seguinte: o que o homem dá por sua saúde? O que o homem dá por sua saúde? E essa nova prova, ou seja, o diabo toca nos bens de Jó, toca nos filhos e só depois ele faz isso em relação à saúde. Essa nova prova é um drama muito distinto na literatura do Antigo Testamento. Não é? Essa questão da saúde. Acreditava-se que quando alguém perdia a saúde é porque ele estava sendo amaldiçoado por Deus, principalmente por causa do pecado. Uma prova disso é a lepra, por exemplo. Não é o caso de Jó. A Bíblia não fala que era lepra, a Bíblia fala que eram chagas satânicas, ou seja, era algo que o diabo colocou. Nós vimos isso na leitura bíblica em classe, mas a Bíblia não fala que era lepra. Mas a lepra era vista como um sinal do pecado. Ou seja, alguém está enfermo é porque pecou. Alguém está passando por uma circunstância de saúde é porque está em pecado. Então, depois de tirar tudo de Jó, Jó permanece fiel. O diabo volta diante de Deus e Deus fala com ele: viu meu servo Jó? Ele permanece fiel. O diabo diz: toca na saúde dele para o senhor ver. E a saúde é o nosso bem maior, né? Então, o diabo toca na saúde de Jó. Segundo parágrafo, saúde física. O diabo tocou na saúde física de Jó. E o nosso comentarista, ele coloca no final desse segundo parágrafo aqui o seguinte: esta era uma prática que o homem antigo adotava quando se via cometido de uma grande desgraça. Ou seja, Jó caiu nas cinzas, jogou cinza sobre a sua cabeça e começou a raspar a ferida. Isso era um sinal de que essa prática que o homem antigo adotava, de cair na cinza, ele estava dizendo o seguinte: ele estava certo que não podia fazer nada. É como se ele dissesse: bem, aqui esgotaram-se todas as minhas ações. A única coisa que eu vou fazer agora é cair na cinza, jogar cinza sobre a cabeça, né? Ele ficava em meio, né? Em meio a insetos que ali estavam, enfim, ele realmente caía no local considerado imundo, onde os inválidos e os dementes costumavam ficar. Era como se ele dissesse: eu vou aceitar o meu fim. Eu vou aceitar o meu fim, não consigo mais, não dá mais para fazer mais nada, eu vou realmente aceitar o meu fim. Ele tinha perdido realmente a sua saúde. E o diabo toca também na saúde mental de Jó. E o nosso comentarista, ele diz o seguinte: ainda que Jó mantivesse a sua fidelidade a Deus, ele amaldiçoou o seu dia, pois ele não via razão para que esse dia fosse celebrado, né? Não via razão para que esse dia fosse celebrado. A gente vê isso também em Jeremias. Jeremias, no capítulo 20, ele diz: maldito o dia em que eu nasci. Nós vamos estudar sobre isso na próxima lição, o Lamento de Jó. Nós vamos estudar na lição de número 5. Domingo que vem nós vamos estudar sobre o lamento de Jó, na lição do próximo domingo, aliás, né? Vamos estudar sobre o lamento de Jó. E Jeremias, ele fez isso também. Ele amaldiçoou o seu dia. Quando Jó faz isso, ele demonstra que ele está totalmente desestruturado, emocionalmente falando, psicologicamente falando. Agora, o que esperar, né, de alguém como Jó, mesmo fiel, temente a Deus, numa circunstância dessa? O homem tinha perdido todos os bens. Tudo que ele tinha construído durante toda a sua vida tinha ido embora. Pior, em um só dia ele tinha perdido os 10 filhos, 7 meninos, 3 meninas. Ele não estava compreendendo, Jó está vivendo um turbilhão de coisas. Jó está vivendo agora uma situação que ele nunca imaginou e que, na verdade, ele nunca tinha visto acontecer com ninguém. Ele está totalmente desestruturado, psicológica e emocionalmente falando. Mas Jó mantém a sua fidelidade. Isto é prova
que mesmo no meio da adversidade é possível manter a sua fidelidade a Deus. Então, na lição de hoje, nós estudamos sobre a tragédia econômica de Jó, a tragédia familiar de Jó e a tragédia física e psicológica de Jó. E no finalzinho, na nossa conclusão, o comentarista nos coloca que o diabo chegou ao ponto máximo de pressão para executar o seu intento. Ou seja, o diabo realmente investiu contra a vida de Jó. Mas por causa da fidelidade de Jó, Jó pôde suportar toda esta provação. Queridos, que fique na nossa mente de forma vívida uma grande lição. Eu não sei quais são as adversidades que você está enfrentando. Eu não sei, quem sabe o diabo pode ter se levantado contra a sua vida, contra a sua casa, contra os seus filhos. E ele faz isso. Eu já pude experimentar isso na pele. Mas vale a pena manter a fidelidade. Não sucumba diante dos ataques do diabo. Não entregue os pontos, não jogue a toalha. Fique firme, seja resiliente. Busque em Deus a força necessária para você vencer. Porque Deus vai mudar este quadro. Deus vai reestruturar a sua vida. Deus vai fazer com que aquilo que o diabo leva seja restituído de forma duplicada para a glória do nome de Jesus. Por isso, resista às provações e às dificuldades. Fique firme, porque a vitória é nossa, em nome de Jesus. Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima aula, em nome de Jesus.